Olá pessoal, tudo bom? Esse PowerPoint, essa apresentação que eu vou passar aqui, é de como a gente pode criar uma biblioteca de funções no ambiente Dev C++. Esse PowerPoint eu fiz há uns 10, 15 anos atrás, né? Então ele está com uma telinha um pouquinho, uma versão antiga do Dev, mas depois eu vou refazer essa mesma apresentação no CodeBlocks e mais alguma coisa que eu preparei aqui para vocês. Então, como é que funciona? O primeiro passo, quando você vai criar uma biblioteca, você precisa criar um projeto, no caso, a época criada no Dev C++. Então, aí você tem a tela para criar um projeto, ele vai abrir lá a main e o ambiente do Dev. O segundo passo é você criar um arquivo .h. O arquivo .h é o que a gente chama de header files, ou seja, é aquele arquivo onde a gente coloca os protótipos das funções que nós vamos programar. Como é que você faz isso? Você vai lá em Source, New, e aí você pede para criar um arquivo novo. E você pode botar o nome, no caso Biblio, né? Escolhe o tipo header, e ele vai fazer esse procedimento. Aí, nessa hora, ele cria lá no ambiente do Dev, o Biblio.h, que foi o nome que a gente colocou, e essas linhas que estão em vermelho, você tem que literalmente digitar. Eu botei comentários na época, né? Mas basicamente eu estou falando if ndef biblio h define biblio h e endif. Isso são umas diretivas que a gente põe dentro desse arquivo para o nosso trabalho. Depois de ter criado o arquivo com extensão .h, a gente vai criar mais um arquivo cpp, que é o arquivo onde a gente vai botar o corpo das funções propriamente ditas. Então, novamente você vai lá, new source file, só que aí você diz que é um arquivo C++ que você quer salvar, e vai adicionar esse arquivo C++. Quando você faz isso, aí você vai colocar ali nesse arquivo, o biblio cpp, você vai botar include o nome da biblioteca que criou. No nosso caso era biblio.h. Repare que a gente vai botar entre aspas. Por que entre aspas? Porque essa biblioteca vai estar no mesmo diretório, na mesma pasta do seu projeto como um todo, tá certo? Quando a gente tem include, cmet, include IODIP ou CSTD, qualquer coisa que seja, e entre sinal de menor e maior, ele está num diretório raiz do C++. Aí o quarto passo, né, a gente vai declarar a função no arquivo .h, vai desenvolver ela no arquivo cpp, incluir a biblioteca na main e rodar o programa. Tá? Então, olha aí, no .h eu criei o protótipo. Né? Então, essa é a razão da gente fazer a criação do protótipo. A gente vai relacionar que existe esse arquivo. No .cpp eu coloquei o corpo da função, certo? E aí no corpo do programa da main eu estou criando a biblioteca .h, chamando a biblioteca biblio, né? Veja lá, ó, a include cstdlib iostream está entre sinal de menor e maior, porque essas bibliotecas estão no diretório do C++ propriamente dito, dos arquivos fontes do C++. Agora, a biblio está entre aspas, por quê? Porque ela vai estar na pasta, no diretório do projeto corrente. Aí se eu mandar rodar o programa, opa, não fez nada? Não, o que acontece? Nós apenas estamos compilando a biblioteca, nós não chamamos o programa ainda. Vamos ver o que aconteceu quando fez isso. Então na pasta, se você olhar, ele tem lá main, em formato CPP, ele tem a biblio CPP, que é o fonte, ou seja, é o conteúdo que nós temos da nossa biblioteca, tem um dev, que é do projeto, e tem um .h, que seria o protótipo. Se você fornecer para a pessoa o .h e o biblio.o, você consegue fornecer o seu arquivo sem o programa fonte. Depois, então, repetindo, biblio.h é a relação das funções, biblio.cpp é o código fonte das funções e biblio.o está em código máquina, ou seja, se eu não quiser mostrar o fonte das minhas funções, eu posso entregar só biblio.h com biblio.o. Bom, aí quinto passo, a gente vai usar a função, cria a função soma, e ele vai lá e chama, e está rodando perfeitamente a função soma. Então essa solução, ela foi feita no ambiente compilador Dev C++. Vamos ver agora o que mais eu posso fazer com o CodeBlocks para a gente. Bom, agora a gente vai ver como é que é a criação de biblioteca no CodeBlocks. Esse é o ambiente de desenvolvimento de programa do CodeBlocks, e aí nós vamos criar um projeto. Né? Então, como é que a gente cria o projeto? A gente vai lá em New, seleciona Project, aí ele vai abrir esse menu para a gente aí a gente escolhe lá Console Application, veja que
existem vários outros recursos aí no ambiente de criação do CodeBlocks. Eu não conheço todos, eu uso o básico apenas no C++, mas fica aí uma oportunidade de investigação. Depois que você escolheu o ambiente console, aperta Go e ele vai abrir algumas telas de configuraçãozinhas, né? Então nessa aqui basta clicar Next. Na próxima você pode escolher o CodeBlocks se você quer o seu programa em C ou em C++, a gente vai escolher C++, clica Next. Aí você vai dizer o nome do seu projeto, eu dei o nome de Project Biblio, apertando essa reticênciazinha você vai dizer a pasta, o diretório que você quer, ele já vai criar o nome direitinho, e aí você vai para a próxima etapa, Next. A gente não vai mexer nesse ambiente, mas se você tiver interesse, você pode escolher um compilador diferente que você venha trabalhar, a gente vai usar o GNU, que é o padrão do C++, aperta Finish e ele criou o projeto. Se olhar aqui, está criado aqui a raiz de diretório, onde estão o seu projeto, a main CPP está debaixo de uma pasta chamada Source. E agora a gente vai fazer o primeiro passo, que é acrescentar o arquivo cabeçalho. Então a gente vai lá em New, agora a gente pede File, e nesse sentido ele abre esse menu aqui. A gente vai escolher do header, que é o Hzinho vermelho aqui, e clica em Go. Aí a gente aperta configuração padrão, ele coloca o nome, no caso eu botei o nome Biblio, ele automaticamente já prepara a configuração de uma variável interna, ele chamou de Biblio Included, depois vocês vão ver o que vai acontecer. Aperto Finish e eu digo a pasta que eu vou salvar, seleciono, salvo. E aí ele criou aqui, veja, acrescentou o arquivo biblio.h e também aquela variável que nós colocamos, ele agora já colocou automaticamente para a gente aqui. E acrescentou ali na árvore de arquivos a pastinha header, né, que nós temos na nossa biblioteca. Agora, eu vou criar um arquivo fonte CPP, certo? Funciona do mesmo jeito. Eu vou lá em File, passo aquele menu, chega lá na alternativa C++, agora, porque é um arquivo C++, e eu, depois de selecionar o arquivo C++, clico em Go, vai ter o arquivinho configuração, eu clico Next, escolho que vai ser em C++, né, que a biblioteca é em C++, Next, também vou definir lá qual diretório, é o mesmo caminho que eu quero, aperto Finish, salvo o arquivo, e ele criou aí a pasta para nós aí, tá bom? Para vincular, eu tenho que incluir lá, include, abre aspas, o nome da biblioteca, biblio.h, fecha aspas. As aspas, elas estão aí exatamente porque essa biblioteca é do meu projeto, não é a biblioteca do C++. Agora, para que seja vista essa biblioteca, eu tenho que ir lá na main e incluir, tá? Então, agora está incluído. Repare que na main tem lá a IOStream entre menor e maior, porque essa biblioteca é do C++, está na pasta de biblioteca C++. A que a gente está criando, está entre aspas, está na pasta do nosso projeto propriamente dito. E veja que eu agora abri ali a árvore de header, está lá, biblio.h, main cpp, biblio cpp, na pastinha do nosso projeto, tá bom? Agora eu vou criar a função, eu boto o cabeçalho na função biblio.h, certo? Eu tenho que fazer, esse é o protótipo, por isso que a gente ensina protótipo e função, né? A função poder rodar os exemplos de função, só função. A gente bota o protótipo para você entender e na biblioteca CPP a gente coloca o corpo da função. E aí a gente manda compilar. Eu vou lá, compilo e eu estou fazendo o quê? Vendo se funcionou a biblioteca. Ah, mas não rodou o programa. A gente não programou, mas se não deu erro, não teve erro na nossa bibliotecazinha aí. Bom, é importante, antes de usar a biblioteca num projeto, realmente compilar essa biblioteca separado, né? Porque se ela tiver algum erro, é nessa hora que vai aparecer erro aí. Então eu coloquei até no título aí, espaço execução com erro, né? É porque eu mandei executar o programa chamando a biblioteca, mas não chamei função nenhuma. Então a gente faz esse passo exatamente para assegurar que nós não vamos ter nenhum errinho na biblioteca. Então, quando você compilar sua biblioteca e não tiver nenhum errinho, aí você pode ir para o próximo passo, que é o quê? É introduzir a função em um programa seu que você vai chamar da biblioteca. Tá? Então agora, por exemplo, lá na main, tá? O que eu fiz? Eu, no meio do meu programa, estou chamando a função soma que eu programei na biblioteca.
uma vez feito isso, eu vou rodar o programa. Mas antes é interessante que, como você já compilou, às vezes deve ter mais, você vai lá em build e pede para rebuild o sistema, porque às vezes ele fica rodando o executável da última vez. Aliás, isso não é só em biblioteca. Muitas vezes você faz o programa, a gente tem a seguinte: professor, eu mudei o programa, mas na hora que eu mando executar não rodou. É exatamente porque o aluno precisa ir no ambiente do CodeBlocks, lá, build, e selecionar rebuild, para meio que o sistema pegar a última versão de programa que você fez aí. E outra coisa que a gente precisa assegurar, eu pulei um passo ali quando eu criei, e foi de propósito, é porque às vezes acontece, você vir aqui na parte de Project, né, e pedir para adicionar os arquivos, tá? Aí ele abre os menus e você vai lá e confirma para adicionar o menu da bibliocpp e bíblia.h no teu projeto, só para confirmar que ele vai ser adicionado. E depois você pode rodar o programa sem problema. Então, na hora que você clica lá a setinha para rodar, agora o programa não só rodou, tá, como eu estou vendo o resultado da soma propriamente dito, tá bom? No ambiente do CodeBlocks, assim como acontecia nos outros, o que acontece? Se você olhar a pasta lá de projeto, você vai ver a main, que é o corpo do programa principal, mais essas duas pastas, você está vendo o fonte da biblioteca. No C++ você tem o corpo do programa e no ponto H você tem os headers, os cabeçalhos propriamente dito, ok? Agora, nós temos feito exercícios usando o compilador online. Será que esse recurso funciona no compilador online? Então, para simplificar, eu estou indo lá, acessei o compilador online, né, o Online C++ GDB, e aí tem um programa como veio originalmente, né, eu vou lá, copiei já o fonte propriamente dito. Mas e aí, professor, como é que eu vou adicionar a biblioteca? Se você olhar ali em cima, nessa pontinha aqui, ele está falando New File. Aí eu acrescentei, pedi para criar um arquivo chamado biblio.h. E aí eu copiei o conteúdo do biblio.h que a gente fez. Da mesma forma, eu estou pedindo para criar um segundo arquivo, New File novamente, e agora eu estou botando bibliocpp. E aí eu copiei o conteúdo que a gente fez. Bom, agora o que falta? Falta só a gente rodar o programa. Aperto o Run e ele rodou. Então, de uma maneira muito prática, com isso a gente mostra aí em 3 plataformas diferentes de linguagem de programação, no Dev C++, no CodeBlocks, no Online C++, você criar biblioteca com suas funções é algo muito interessante e muito prático, tá bom? Espero que esse exemplo seja bem útil para vocês. Eu, particularmente, fiquei muito contente quando eu descobri esse recurso, porque a partir daí as minhas funções passaram a ser utilizadas nos diversos exercícios que eu tinha. Preparava funções estratégicas e aproveitava em vários programas.